Gente, tudo bem? Hoje é dia 22, dia 23 de março, né? De 2023. Vejam só, eu estou considerando, certo? Começar a leitura, a reprodução, a leitura de um livro muito interessante. E um livro que é muito importante também para a nossa compreensão enquanto compreensão da nossa história, a compreensão dos usos, dos hábitos, da constituição da cidade, de um olhar, inclusive, no cotidiano de um Brasil interiorano e nordestino, principalmente, do século XIX, que é a viagem que foi, na verdade, a viagem que foi empreendida pelo inglês Henry Coster ao Nordeste brasileiro. Ele escreveu como um diário de viagem, né? E ficou então conhecido como Viagens ao Nordeste do Brasil. Pois a gente pode fazer algumas considerações sobre essas viagens. Agora vejam só, elas são tão ou mais enriquecedoras se a gente reproduz as palavras do próprio autor. Então não adianta você pegar, claro que em um contexto de uma aula, você se aproveitar das palavras de Henry Coster para falar como era o Nordeste do século XIX, para você apreender o que ele viu e ouviu aqui no Nordeste, isso aí é extremamente enriquecedor. Agora, para que você saiba dos detalhes que o autor quis contar para quem teve a oportunidade de ler, apenas lendo, né? O canal, esse canal, né, Cadeira do Coronel, não é um canal de leitura de livros. Eu fiz a leitura completa do livro Modas e Modos. Na verdade é uma coletânea, né, de crônicas de Mauro Mota, que foi editado pela editora Raiz aqui no Recife em 1977. Por quê? Porque eu quis deixar registrado algumas crônicas, algumas palavras do autor, de Mauro Mota, que não se acha mais na internet, não se acha no YouTube, praticamente nada de Mauro Mota, nada escrito. E às vezes isso suscita o interesse da leitura e o conhecimento de um autor, um membro da Academia Brasileira de Letras, enfim, um autor importante aqui de Pernambuco. E no caso, né, nós temos em mãos uma coisa muito interessante, que é um registro de um viajante, um estrangeiro, assim como hoje tem aí, né, no YouTube, pulula no YouTube uma série de vídeos de pessoas, tanto de brasileiros que vão para fora registrar, quanto também de estrangeiros que vêm ao Brasil e eles registram nas câmeras e nessas gravações as impressões que eles têm do local que eles viajaram, né? Dos locais que eles conhecem. Tem vários, né? Vários canais, vários redes sociais aí de pessoas que fazem, que praticamente vivem disso, né? Então, sempre chamou muita atenção essas crônicas de viajantes. Inclusive, até se considera a literatura brasileira de 1500, né, o que chama também de literatura quinhentista. Se fala muito da literatura dos viajantes. Então você tem Gabriel Soares, você tem o Gandavo, né, a própria carta de Pero Vaz de Caminha, falando das impressões que ele tem aqui no Brasil, né, Paul Van Hagen, né, não lembro agora exatamente se o nome é esse, Valéry. Então, várias crônicas, tem aquela crônica também do Duas Viagens ao Brasil, que é extraordinário, né? Falando da história lá do Hans Staden. Então, são Valéry não, estou confundindo, Valéry não é Valéry, é outro nome aqui. Agora deu um branco aqui, eu confundi com o poeta. Então, são vários cronistas
que vieram ao Brasil no século XVI, e para nós aqui do Nordeste, uma fonte extremamente enriquecedora de informação, sem dúvida nenhuma, é a viagem do Henry Costa. Ele chegou aqui né? Ele fez vela. Veja, ele saiu de Liverpool no dia 2 de novembro de 1809 e ele desembarcou aqui no Recife. Ele desembarcou em Pernambuco no dia 7 de dezembro de 1809. Então ele vai contar as impressões que ele teve aqui no Brasil. São essas crônicas de internet, mutatis mutandis, né? Considerando, obviamente, a proporcionalidade das coisas. Ele viajando aqui no Brasil, no Nordeste no caso, ele ia falando das impressões que ele tinha. Então, por exemplo, o capítulo 1 ele fala da partida de Liverpool, chegada a Pernambuco, jangadas, Recife, governador e o comércio. E aí ele vai dizer essas impressões que ele teve aqui na nossa cidade do Recife, os bairros, etc. Depois ele vai falar no capítulo 2, visita ao governador, o clima, passeios na região, Capibaribe, Olinda, etc. Então, eu acho que vale a pena seguir essa viagem do Henry Costa. E quem quiser seguir, quem quiser escutar, vamos seguindo aqui, fazer uma playlist aí com esses dois volumes, né, do livro dele, Viagens ao Brasil, que é extremamente enriquecedor. E eu acho que o aprofundamento é tanto quanto maior, quanto mais a gente tiver a oportunidade de escutar as próprias palavras do autor, né? Por isso que eu vou seguir aqui. E ele começa dizendo: se minha saúde não tivesse exigido uma mudança de clima, não teria talvez cedido tão depressa ao desejo, frequentemente confessado, de deixar por algum tempo a Inglaterra. Julgou-se de conveniência que partisse imediatamente. E como os portos da Espanha e Portugal estivessem fechados aos súditos britânicos, por efeito das circunstâncias sobrevindas na situação política desses dois países, minha escolha recaiu no Brasil. E os meus amigos concordaram, por causa do fechamento dos portos provocados por Napoleão, né? Escolhi Pernambuco porque um velho amigo de família estava prestes a embarcar para essa província e várias pessoas me haviam dado as informações mais favoráveis sobre os habitantes e o clima. Em 2 de novembro de 1809, fiz vela de Liverpool no navio Lucy. Após uma travessia feliz de 35 dias sem que nada nos acontecesse de particular, fui agradavelmente despertado manhã cedo, em 7 de dezembro, pela notícia de que estávamos com terra à vista e que provavelmente entraríamos no porto no mesmo dia. Descobrimos imediatamente 2 navios que se dirigiam em nossa direção com todas as velas abertas. Eram 2 navios mercantes ingleses, destinados igualmente a Pernambuco. Como nunca houvesse entrado no porto e desejasse algumas informações, julgaram, pela maneira que o nosso barco se havia aproximado da costa, que o nosso comandante a devia conhecer. Era, com efeito, a segunda viagem do Lucy a Pernambuco. A costa é baixa e, consequentemente, não pode ser vista vindo do mar, senão a uma certa distância. Aproximando-nos, distinguimos, um pouco ao norte, a colina sobre que está situada a cidade de Olinda e, algumas léguas ao sul, o Cabo de Santo Agostinho. Em seguida descobrimos, quase diante de nós, a vila de Santo Antônio do Recife. Aí aqui abre uma explicação, né? The Town of Santo Antônio do Recife. Recife era a vila desde 3 de março de 1710 e teve as honras de cidade pela Carta Imperial de 5 de dezembro de 1823, cumprida 5 de fevereiro de 1824. Vez por outra, pelo hábito do predicamento, traduzo town por cidade, que não o era quando Costa esteve no Recife. Quem diz é Câmara Cascudo. Então, a vila de Santo Antônio do Recife e os navios ancorados sob seus muros, as terras estéreis e desertas que a separam de Olinda, que está a 1 légua,
e os grupos de coqueiros ao norte. E um grupo de coqueiros ao norte, tão longe quanto a vista possa alcançar. Ao sul da cidade se vislumbra também um grande número de coqueiros, de árvores e choupanas esparsas. A cidade de Olinda é construída sobre um outeiro. Veja que interessante, né? Essa visão de um inglês, né? de um navegador, de um passageiro de uma embarcação, que vê o Recife do mar, né? A primeira vez no século XIX. Então ele diz: é construída sob um outeiro. Sua situação observada do mar é do mais agradável efeito. Igrejas e conventos que se elevam sobre os cimos e os flancos da colina. Seus jardins e suas árvores, semeados aqui e além, entre as casas, dão a mais alta ideia de sua beleza e extensão. O aspecto monótono das areias, que se estendem a uma légua ao sul, é interrompido pelos dois fortes que ali construíram e pelos navios ancorados no porto inferior. Em seguida se encontra a cidade do Recife, que surgindo sobre o banco de areia muito baixo parece sair das ondas. Os navios, colocados por diante, escondem-se em parte, e o colar de rochedos que os separa do mar e contra o qual as vagas rebentam com furor, fazem crer que estão encalhados, tanto mais que não se descobre entrada alguma, e que parecem fechados por todos os lados. A pequena torre ou forte, colocada sobre a ponta norte do Recife, atrai bem depressa a atenção e faz perceber a entrada. Avizinhamo-nos da terra, um pouco ao sul da cidade, e acosteamos a pouca distância do Arrecife, esperando um piloto. Ainda não era meio-dia, o mar estava calmo, o sol brilhava com todo o seu esplendor, ou seja, é verão, né? E tudo que nos cercava tinha um aspecto agradável. Todas as casas eram branqueadas a cal. O sol, ferindo-as com seus raios, dava-lhes um brilho faiscante. Nada do que vimos nesse dia excitou maior espanto que as jangadas, vogando em todas as direções. São simples balsas, formadas de 6 peças, de uma espécie particular de madeira leve, ligadas ou encavilhadas juntamente, com uma grande vela latina, um papagaio que serve de leme, uma quilha que se faz passar entre as duas peças de pau, no centro, uma cadeira para o timoneiro e um longo bastão bifurcado, no qual suspende o vaso que contém água e as provisões. O efeito que produzem essas balsas grosseiras é tanto maior e singular quanto não se percebem, mesmo a pequena distância, se não a vela e os 2 homens que as dirigem, singram mais próximos do vento que outra qualquer espécie de embarcação. Aqui, Luiz da Câmara Cascudo diz o seguinte: era o fortinho do Bom Jesus no fim da rua do mesmo nome, primitivamente, dos judeus. Era a construção da segunda metade do século XVII. Conheciam-no pela alcunha de quebra-pratos, pelo dano que causava à vizinhança quando atirava em Sina Pereira da Costa. Foi arrasada 9 de maio de 1849 para dar lugar às construções novas. Singram mais próximo do que outra qualquer espécie de embarcação. Vimos então uma grande chalupa a remos que dobrava a ponta dos arrecifes perto do pequeno forte. No caso é esse forte aqui, né? Esse pequeno forte aqui que ele fala é o que eu acabei de ler. Era o fortinho do Bom Jesus. Porque aqui no livro está errado a indicação. Disseram-me que era a que trazia o piloto. O patrão Mor, em uniforme naval, veio ao nosso bordo. Uma grande lancha seguia a do piloto, tripulada inteiramente por negros quase nus. A cor desses homens, o estado em que se encontravam, seus clamores sonoros, sua agitação sem motivo, sua inaptidão, eram outras tantas novidades para mim. Esses visitantes eram acompanhados por outros de bem diverso caráter. 2 botes, vindo ao longo da amurada, guarnecido por ingleses e conduzindo muitos ingleses. O primeiro pertencia a um navio de carga britânico, que estava no porto. E o último era de rapazes que se tinham vindo fixar em Pernambuco como negociantes. Essa primeira comunicação com a terra me deu, no momento, a ideia de que as maneiras do povo que ia visitar eram ainda mais estranhas que realmente as encontrei. O piloto se postou na proa do navio, perto do cabrestante,
Enviou um marinheiro português para tomar a direção do governo, mas continuou suas vociferações. Imaginava que, falando muito alto, conseguia fazer-se compreender pelos marinheiros ingleses. Isso é típico, né? O barulho que fazia com seu palavreado e falando aos seus homens, o berreiro destes, tudo aumentava singularmente a confusão. Dobrado o forte, sem correr perigo, fundeamos no Porto Superior. O arrecife é a pique, perto da barra, e quando não se conhece a entrada, acredita-se que o navio se vai perder. Seguindo meu companheiro de viagem, deixamos o navio e fomos para a terra. Lá uma nova cena se passa. Levamos conosco o saco contendo correspondência. No momento em que desembarcávamos, esse fato foi percebido por um grande número de pessoas, de bom aspecto, que cobria com seu volume o cais. O desejo de saber notícias dos amigos da Europa se tornou tão vivo que, perdendo a cerimônia, todos vieram pedir as cartas por venturas destinadas a elas. Decidimos-nos a entregar-lhes o saco, sobre a qual se precipitaram todos de uma vez só, com a mais ávida das curiosidades. Tínhamos desembarcado no cais da Alfândega, em um dia de grande azáfama, e aí também os clamores e a agitação dos negros se faziam notar. A feia algazarra que fazem quando carregam algum fardo, os berros ou ditos em sua linguagem própria, algum verso no ritmo popular português, as numerosas perguntas que nos fazia a maior parte daqueles que deparávamos, só a visão de uma população que consiste principalmente em indivíduos de cor mais acentuada, acrescida ao som de um novo idioma, porque, embora tivesse aprendido a língua, nunca mais, desde a distante juventude, estivéramos em país onde esta fosse geralmente falada, tudo se combinava para embaraçar-me e perturbar-me. Arrastado por aqueles que já estavam habituados às cenas desse gênero, fomos ter com um dos primeiros comerciantes da cidade. Fez-nos subir ao primeiro andar, introduziu-nos num quarto onde havia pilhas de mercadorias, uma mesa coberta de papéis e várias cadeiras. Entreguei a este último minha carta de recomendação e ele a recebeu com grande polidez. Fomos visitar depois um coronel, que é também negociante, onde fui recebido de maneira idêntica. Não se encontra no Recife e Olinda albergues nem casa de cômodos. Um amigo do meu companheiro de viagem procurou imediatamente alguns quartos e nos forneceu coisas de que tínhamos necessidades. Eis-nos, portanto, tranquilamente instalados em nossa nova residência, tão tranquilamente como possa estar alguém quando uma vintena de negras grita sob as janelas, em todos os tons de que a voz humana é capaz: laranja, banana, doces e outras mercadorias para vender. A vila de Santo Antônio do Recife, comumente chamada Pernambuco, embora este seja propriamente o nome da capitania, consiste em 3 bairros ligados por 2 pontes. Vejam só. Próximo, uma longa faixa de areia se estira, desde o pé da colina, onde para o sul está situada Olinda. A extremidade meridional desse banco se alarga e forma o local desta parte da cidade particularmente chamada Recife, colocada precisamente sobre o Arrecife, que é o bairro do Recife, né? Hoje, muito provavelmente, ele está dizendo aqui. Há outro banco da areia, também de extensão considerável, sobre o qual está construída a segunda divisão, chamada Santo Antônio, ligando-se por uma ponte com a que acabo de mencionar. Ainda existe a terceira divisão da cidade que falo, chamada Boa Vista, situada no continente, ao sul de outras 2, e que se comunica por uma ponte. O Recife de Rochas, de que já falei, estende-se diante desses bancos de areia e recebe o principal choque do mar, que no afluxo da maré rola por cima, atingindo o cais e os armazéns da vila com ímpeto enfraquecido. A maior parte do banco de areia entre Olinda e a vila está descoberto e sobre ele o mar rebenta com fúria. Os armazéns são construídos com a proteção desse arrecife. A maré sobe entre as pontes e cerca o quarteirão central. Do lado de terra, há uma considerável extensão d'água, tendo muito a aparência de um lago,
estreitando-se para Olinda, onde alcança as ruas do lugar, facilitando as comunicações entre as duas cidades. A vista dessas casas que olham as águas é longa e linda. As margens opostas são cobertas de árvores, de casinhas brancas entre campos e altos coqueiros. O primeiro bairro da cidade é composto de casas de tijolos, com 3, 4 e mesmo 5 andares. São os sobrados, né? Estreitas em sua maioria, as ruas, as mais velhas moradas nas ruas menores não têm senão um andar. Um grande número possui apenas o térreo. Todas as ruas deste bairro, exceção de apenas uma, são calçadas. Na praça encontram-se a alfândega, num dos ângulos, edifício longo, mesquinho e baixo. O prédio da inspeção do açúcar nada tem de notável. Uma grande igreja inacabada, um café onde os negociantes se reúnem para seus tratos e as casas particulares. Há duas igrejas, uma construída no caminho empedrado que leva a Olinda, junto à qual os oficiais da guarda estão estacionados. A outra igreja pertence aos padres da congregação de Madre de Deus, é a igreja de Madre de Deus que está lá até hoje. Junto à porta do caminho, eu acho que essa igreja que ele fala aqui, do caminho que leva a Olinda, deve ser lá no Marco Zero, né? Que foi derrubada. Junto à porta do caminho acima mencionado, existe um pequeno forte, erguido à margem d'água defendendo a entrada. Ao norte fica a residência do almeirante comandante do porto, com os estaleiros dependentes. São pequenos e o trabalho executado é insignificante. O mercado de algodão, armazéns e as prensas estão nesta parte da cidade. Não é ainda geralmente sabido que os sacos de algodão são comprimidos por meio de máquinas para tamanhos reduzidos e arredondados por corda. Desta forma, os navios podem transportar em quantidade maior. A ponte que leva a Santo Antônio tem uma estrada empedrada nas extremidades. Em cada ponta há uma capelinha. Na do norte há um piquete de 6 a 8 homens comandados por um sargento. A ponte é formada parte de arcos de pedra, parte de madeira. É perfeitamente horizontal e ladeada de pequenas lojas, que a tornam tão estreita que 2 carros não passam um perto do outro. Aí o que é que faz o progresso? Já que não pode passar carro, né? Ele diz, ó, essa ponte do Recife, 7 de setembro, é atualmente Maurício Nassau. Veja, ele está falando aqui, gente, que eu acabei de falar, né? A ponte que leva a Santo Antônio tem uma estrada empedrada nas extremidades. Em cada ponta há uma capelinha. Essa ponte aqui que leva a Santo Antônio, hoje, é a Maurício Nassau, certo? Quem conhece o Recife, conhece lá a ponte Maurício Nassau. Tem algumas estátuas gregas que guarnecem a ponte hoje. Ela foi construída por Maurício Nassau, né, em 1640, depois de contratada com o judeu Baltazar da Fonseca por 240 mil florins e abandonada pelo contratante por impossível. Na inauguração desta ponte específica, houve o episódio do boi voador, que rendeu 1.500 florins. No governo de Henrique Luiz Pereira Freire, 1737-46, ou seja, século XVIII, em 1743 o governador reconstruiu a ponte e fez as 2 ordens de casinhas laterais que alugou e chegava a dar um rendimento de 4 mil réis anuais. Tolenari descreve elogiando, numa das notas dominicais, embora os historiadores informem que as casinhas caíram, matando algumas pessoas a 5 de outubro de 1815. E aí vai. Então, essa é a ponte lá, a ponte que ele está falando aqui é essa ponte Maurício Nassau, né? Santo Antônio, o bairro central, é composto inteiramente de casas altas e de ruas largas. E se estes edifícios tivessem alguma beleza, haveria um certo ar de grandeza, mas são muito altos para sua largura e a parte térrea serve para lojas, armazéns, oficinas, cocheiras e outros usos semelhantes. As lojas não têm janelas, recebem luz unicamente pela porta. Existem diferenças mínimas na distinção do comércio. Todas as mercadorias são vendidas pela mesma pessoa. Algumas das ruas menores têm casas mesquinhas e baixas. Aí estão o Palácio do Governador, outrora convento dos jesuítas, que é ali onde
hoje é o Fórum Tomás de Aquino, né? Aí que eu tinha o Fórum Tomás de Aquino, ele ligava ali o antigo colégio dos jesuítas e encostava na igreja, ali na Praça 17. A igreja ali é dedicada eu não sei agora quem é o padroeiro daquela igreja. Mas enfim, é ali, na frente daquela praça, onde tem o monumento dos aviadores portugueses, atrás do fórum do Tomás de Aquino. As lojas não têm janela, recebem luz unicamente. Então aí estão o Palácio do Governador, outrora convento dos jesuítas, a tesouraria, a casa da Câmara e prisão. As casernas, que são péssimas, os conventos dos franciscanos, carmelitas e penha, tem até hoje. Várias igrejas com interior ornamentado, mas sem nenhuma graça arquitetônica. Então, várias igrejas com interior ornamentado, mas nenhuma graça arquitetônica, ou seja, não tem uma ousadia, digamos assim, arquitetônica, né? Compreende muitas praças e há uma certa impressão de viveza e de alegria, tá vendo? É o principal bairro da cidade, quer dizer, tinha uma certa alegria ali, né? Hoje essa alegria não existe mais, né? Não que o passado tenha sido imaculado, mas hoje ali, de fato, é muito triste. A ponte que liga Santo Antônio a Boa Vista é construída inteiramente de madeira. Não tem as lojas, mas é igualmente estreita. Ou seja, a gente falou da ponte que liga o Recife a Santo Antônio e agora nós estamos falando de Santo Antônio a Boa Vista. A rua principal de Boa Vista, erguida em terreno antigamente batido no pré-mar, é formosa e larga. Hoje não é formosa, né? Essa rua não é formosa mais. O restante desse terceiro bairro consiste principalmente em casas pequenas e, como estas não são muito próximas e há bastante terreno, prolonga-se extremamente. A rua dessa parte da cidade e as de Santo Antônio não são calçadas. Ou seja, a parte mais, digamos assim, urbana era o bairro do Recife, né? Um longo dique foi edificado articulando o Banco de Areia e Santo Antônio, com a terra firme e Afogados, ao sul e oeste de Boa Vista. Tá vendo só? O rio Capibaribe, tão famoso na história pernambucana, deságua num canal entre Santo Antônio e Boa Vista, depois de ter corrido numa certa distância, aproximadamente a leste e oeste. Algumas janelas das casas têm vidraças e balcões de ferro, mas a maioria não os possui e os balcões são cobertos de gelosias. Não se vê mulheres além das escravas negras, o que dá um aspecto sombrio às ruas. As mulheres portuguesas e as brasileiras, e mesmo as mulatas de classe média, não chegam à porta de casa durante o dia, ouvem a missa pela madrugada e não saem senão em palanquins ou à tarde a pé, quando ocasionalmente a família faz um passeio. A missa pela madrugada não vai ser de madrugada, né? Ele deve falar muito cedo. Provavelmente aqui é a madrugada dele, essa referência. O Porto Superior do Recife, chamado Mosqueiro, como já tenho dito, é formado por uma cadeia de rochas, correndo paralelamente à cidade e a uma pequena distância. O Porto Inferior, para navios de 400 toneladas ou mais, chamado Poço, é muito perigoso, aberto para o mar e a baía oposta é escarpada. Os grandes navios do Brasil, pertencentes aos negociantes da cidade, ficam aí durante meses seguidos, amarrados com 4 cabos, 2 à proa e 2 à popa. Se estas precauções não são prontamente tomadas, a entrada do Porto do Mosqueiro será invadida, por ter o arrecife uma brecha logo após o pequeno forte que se chama Picão. O porto tem 2 entradas, uma das quais mais profunda que a outra. A maré não se eleva acima de 5,5 pés. É o Forte do Picão. Tá? Ele foi construído em 1614 pelo sargento-mor Francisco de Mesquita Frias, denominando-o Lagem, Forte da Laje, Forte de São Francisco da Barra, Castelo do Mal, Forte do Picão. Foi demolido em 1910, quando das obras do Porto do Recife. No Picão se ergueu o primeiro farol em todo o litoral brasileiro, aceso na noite do dia 1º de fevereiro de 1822.
A principal defesa da cidade está confiada aos fortes do Buraco e do Brum, ambos construídos de pedra e situados sobre o areal frente às duas entradas. Há também um pequeno forte do Bom Jesus, perto do caminho empedrado e da igreja do mesmo nome. E sobre a ponte sudeste do Banco de Areia de Santo Antônio está o grande forte da Pedra de 5 Pontas, assim chamado por ser de forma pentagonal. Está lá até hoje. O Brum também. Esse do Buraco não tem mais, né? Dizem que todos estão desorganizados. Ó, tá vendo? Novidade, né? Depois do que resumi, vê-se-á que o terreno sobre a cidade se construiu, é muito peculiarmente curioso, assim como a formação do porto. A cidade é suprida d'água transportada em canoas, de Olinda ou do rio Capibaribe, acima da influência das marés. O transporte é em canoas próprias, e embora sejam embarcações abertas, estão comumente imundas e raramente tratam de limpá-las. Os poços cavados no areal onde a cidade é situada fornecem apenas água salobra. Mas já pensou? Problema de água. Uma cidade cheia de água, né? Os 3 bairros da cidade contam juntos cerca de 25 mil habitantes ou mais e crescem rapidamente. Quer dizer, quando ele chegou naquela época, era uma cidade interior, né? 25 mil habitantes. Novas casas são erguidas e por toda parte vêm-se novos alicerces. A população consiste em brancos, mulatos e negros livres e escravos de vários matizes. Então, já em 1809, tinham muitos negros livres aqui, né? Ou seja, a população consiste. Muitos não, né? Ele não está dizendo que tem muitos, ele está dizendo que a população tinha negros livres. Brancos, mulatos, etc. Os recifes de rochas nos quais venho falando prolongam-se ao longo da costa entre Pernambuco e Maranhão, e em alguns pontos se aproximam das margens, e nestas partes quase todos são escarpados como no Recife, descobertos e a jusante nas outras paragens, distanciados de terra, ficam ordinariamente submersos. Tem um grande número de brechas pelas quais se estabelece comunicação com o mar. O Recife é lugar próspero, aumentando dia a dia em importância e opulência. A prosperidade gozada, em certa medida, pode ser atribuída ao caráter de seu governador e capitão-general, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Caetano Pinto de Miranda Montenegro nasceu em Lamego, Portugal, no dia 16 de nove de 1748, doutorando-se em Direito na Universidade de Coimbra. Governou Mato Grosso, de 1797 a 1803, e Pernambuco, de 1804 a 1817, quando foi preso e enviado ao Rio de Janeiro pela Revolução de 6 de março, que sua tolerância permitira a eclosão. E aqui tem falando mais dele, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá bom? O fato é que ele disse que se deveu ao capitão. Capitão-general, que governa a província nesses últimos 10 anos com firmeza sistemática e prudência uniforme. Não tem feito inovações desnecessárias, mas permite que os melhoramentos úteis sejam introduzidos. Ele não tem, com zelo entusiástico e precipitado, que às vezes falha em sua finalidade, acolhido e animado todas as novidades apresentadas, mas tem dado sua adesão e consentimento a todas as propostas feitas por pessoas respeitáveis. Não interferindo nem intervindo nos negócios alheios ao governo, garante-os uma vez estabelecidos. Falo dos regulamentos comerciais e melhoramentos na sede administrativa e pequenos estabelecimentos pelo país. Ele é afável, escutando as queixas de um camponês ou de um rico mercador com a mesma paciência. É justo e raramente exerce o poder que lhe foi conferido, de punir sem apelo para o magistrado civil. É preciso que o crime seja claro para que haja. Atua com serenidade por princípio. E, se é o destino do Brasil ficar nas mãos do governo absoluto, será feliz em geral, comparado ao seu atual estado, se todos os dirigentes o semelhassem. Amo o lugar em que longamente residi e tenho a esperança de que esse governador não seja removido e que possa continuar a repartir sobre tão extensa região os benefícios de uma administração indulgente e benévola. Pernambuco, alusivamente à sua importância política e com referência ao governo português, goza o 3º lugar entre as províncias do Brasil, mas não do ponto de vista comercial, e em relação à Grã-Bretanha, creio não me enganar, dando o primeiro plano.
Suas exportações principais são de algodão e açúcar. O primeiro vai, em sua maioria, para a Inglaterra e pode ser calculado em 80 mil ou 90 mil sacos anualmente, pesando em média 160 libras o saco. O segundo é quase inteiramente embarcado para Lisboa. Peles, noz de coco, ipecacuanha e algumas outras drogas são ocasionalmente exportadas em quantidades insignificantes. Esses artigos são permutados por mercadorias manufaturadas, louças, cervejas e outras coisas necessárias aos povos civilizados, e também objetos de luxo, mas em pequena escala. 2 ou 3 navios saem anualmente para Goa, na Índia, e o comércio de escravos com a costa da África é considerável. Cada ano chegam ao Recife muitos navios dos Estados Unidos, carregados de farinha, consumida em grandes quantidades, mobílias para casas de famílias e outras espécies de tabuados. Levam de retorno açúcar, mel e aguardente. Durante a última guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, ultimamente foi um método do regente, principalmente. Então, durante a última guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, acho que 1776, né? Com a interrupção do tráfego, a falta de farinha foi sensível no Recife. Mas o suprimento veio do Rio Grande do Sul, a mais meridional das províncias do Brasil. É isso mesmo. A qualidade é boa. E parece-nos, os navios costeiros continuarão a fazer o suprimento do mercado com esse artigo, não obstante o reatamento das comunicações com a América do Norte. Então, termina aqui o primeiro capítulo. Então, eu acho quem puder acompanhar, percebe como é interessante, né? Essa narrativa do Coster, né? Essa percepção, é como se nós também de alguma forma participássemos, vendo, né, como era a vida do Recife no início do século XIX. Dá para sorver um pouco e vivenciar um pouco a história de uma forma diferente, não contando os fatos, né, os grandes fatos que moveram a história, mas vendo o dia a dia, né, de uma pessoa esmiuçando como era a vida do Recife e como era a configuração da cidade. Então é isso, a gente vai fazer essa playlist aqui e vamos seguir o nosso inglês Henry Coster fazendo essa viagem ao Nordeste. Eu acredito que tem muita coisa interessante a descobrir, a revelar e a mostrar também a permanência de alguns pontos, como a gente viu aqui, por exemplo, algumas igrejas, alguns fortes que permanecem ainda em uma configuração completamente bagunçada hoje, né, da cidade. Por favor. Aperte aqui no vermelho. Apertou.